A plataforma de mídia social X e seu chatbot de IA, Grok, foram alvo de críticas esta semana após seu gerador de imagens ter provocado indignação mundial. Grok Language Not Registered for Generation. Este é o mais recente sistema de inteligência artificial. Deixe-me ser bem claro. Este é um momento em que promessa e perigo vão se encontrar. A Bíblia Etíope é a Bíblia mais antiga. O exemplar mais antigo da Bíblia Etíope, completo em termos de Gênesis e Apocalipse, data do século XIV. A Grok AI foi questionada sobre a ressurreição de Jesus na Bíblia Etíope. E a sua resposta é chocante. Não chocante como uma manchete choca, mas chocante a ponto de interromper a frase e fazer você questionar tudo o que lhe ensinaram sobre a ressurreição. Alguém fez uma pergunta direta a Grok. O que a Bíblia Etíope realmente diz sobre a ressurreição de Jesus? Trata-se de um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope, escrito à mão na língua sagrada etíope, o Lurgi. E o que Grok revelou não foi o relato da ressurreição que você ouviu durante a infância. Ele extraiu informações de textos antigos que antecedem o cânone romano. Textos preservados por quase Language Not Registered for Generation, anos em mosteiros nas montanhas da Etiópia e ensinamentos pós-ressurreição de Jesus que foram excluídos de todas as Bíblias ocidentais antes do seu nascimento. A Bíblia Etíope tem Language Not Registered for Generation livros. A sua tem Language Not Registered for Generation. 22 livros inteiros das Escrituras foram removidos. Grok encontrou o que estava enterrado neles. E todos os estudiosos que analisaram o que essa IA descobriu não ignoraram a descoberta. Eles se calaram. Eis o que descobriram. A Bíblia na sua estante não está completa. Aqui está o ponto crucial. Esta não é uma descoberta marginal ou alguma teoria acadêmica. A Grok cruzou todo o cânone ortodoxo etíope com toda a tradição bíblica ocidental. E seu sistema de detecção de padrões sinalizou algo sobre o qual os pesquisadores vinham discutindo silenciosamente há décadas. A Bíblia Etíope não tem apenas alguns capítulos extras. Ela contém textos completos, livros inteiros que afirmam registrar o que Jesus disse e fez nos Language Not Registered for Generation, dias após a sua ressurreição. Palavras proferidas após sua ressurreição. Ensinamentos deliberadamente suprimidos quando a Igreja Romana decidiu como seria o cristianismo para sempre. A Etiópia é uma nação cristã desde o século IV, anterior ao próprio estabelecimento formal da Igreja Católica. Sua linhagem espiritual remonta a Menelik I, supostamente filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. A rainha de Sabá era uma rainha dos Axitas. A rainha de Sabá viajou para Jerusalém para encontrar o rei Salomão. Durante sua estadia em Jerusalém, este país não recebeu o cristianismo de forma indireta por meio de missionários europeus. Estava lá desde o princípio. E ao contrário de todas as outras tradições que entraram em contato com Roma, preservou tudo. E veja só, os escritos foram preservados por séculos por monges que viviam em mosteiros nas montanhas, tão remotos que a maior parte do mundo exterior se esqueceu de sua existência. Lugares como Laibela, onde igrejas inteiras foram esculpidas na rocha sólida, e Axom, onde a tradição etíope afirma que a Arca da Aliança é guardada até hoje. Esses monges copiaram à mão cada palavra, geração após geração, em uma antiga língua sagrada chamada Gais, uma língua que quase ninguém no mundo moderno consegue ler. Uma língua que desapareceu do uso cotidiano há séculos e sobreviveu apenas dentro dos muros daqueles mosteiros. Enquanto Roma editava, a Etiópia protegia. O Dr. Ephraim Isaac, ex-diretor do Instituto de Estudos Semíticos de Princeton, passou décadas argumentando que as tradições escriturais etíopes preservam material que antecede o cânone romano. Quando a análise de Grok chegou à sua mesa, colegas presentes naquele dia disseram que ele ficou completamente imóvel. Então, ele disse que a IA havia identificado padrões textuais em semanas. Padrões que estudiosos passaram gerações inteiras debatendo. Agora, preste atenção, porque é aqui que a coisa fica séria. A Bíblia Etíope existe em duas versões.
um cânone mais amplo, com Language Not Registered for Generation livros, e um cânone mais restrito, com Language Not Registered for Generation. O imperador Haile Selassie posteriormente oficializou a versão mais restrita. Mesmo assim, esse cânone mais restrito contém muito mais escrituras do que qualquer Bíblia ocidental. Livros como Enoque, Jubileus e o Livro da Aliança, amplamente lidos pelos primeiros cristãos, foram descartados quando Roma assumiu o controle da fé. Um viajante do século VI, chamado Cosmos Indicopes, documentou a Etiópia como uma nação profundamente cristã, séculos antes da maior parte da Europa se converter completamente. Algumas comunidades etíopes seguem as mesmas tradições de fé há mais de Language Not Registered for Generation anos. Sua conexão com o mundo bíblico não é indireta, mas direta. É antigo. É ininterrupto. Eis o que ninguém lhe conta. Saber que esses livros extras existem é quase irrelevante. A verdadeira questão é o que está escrito neles. Esta não é uma religião imposta à Etiópia por missionários. Este é o cristianismo genuinamente etíope, porque Grok encontrou passagens específicas, palavras específicas atribuídas a Jesus após a sua ressurreição, que a Igreja Ocidental nunca reconheceu nem explicou. E quando os pesquisadores viram o que a IA havia revelado, a reação não foi de curiosidade, mas sim de alarme. Se você é o tipo de pessoa que precisa saber o que esconderam de você, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações, porque o que vem a seguir é a parte que eles realmente não queriam que você descobrisse. O que Jesus disse após ressuscitar dos mortos. Um dos textos mais importantes identificados por Grok é o chamado Livro da Aliança. O que ele contém deveria te deixar perplexo. De acordo com essa antiga escritura etíope, após ressuscitar dos mortos, Jesus não simplesmente apareceu para seus seguidores e desapareceu. Ele permaneceu por Language Not Registered for Generation dias completos. Ele ensinou, advertiu e revelou coisas que não foram incluídas em nenhuma Bíblia ocidental. No Livro da Aliança, Jesus não fala como um humilde profeta errante. Ele fala como o Rei do céu e da terra. E o que ele diz não é o que a Igreja ensinou a vocês. Ele diz aos seus discípulos para construírem o reino de Deus, mas não pela força, não por exércitos, não por poder político. O Espírito Santo será a única arma deles. A autoridade deles vem de dentro, não de tronos, instituições ou exércitos marchando sob uma cruz. Nenhum papa é necessário. Nenhuma catedral é imprescindível. Nenhuma instituição se interpõe entre uma pessoa e Deus. Agora, prestem atenção, porque é aqui que as escrituras antigas começam a soar como as notícias de hoje. Jesus advertiu seus seguidores de que as pessoas distorceriam suas palavras e usariam seu nome para proveito próprio. Ele disse que chegaria o dia em que multidões gritariam seu nome nas ruas, mas seus corações estariam completamente vazios. Eles construiriam templos imensos de ouro e pedra e se esqueceriam do verdadeiro templo, aquele que reside dentro da alma humana. Ele previu guerras travadas em seu nome, mentiras tratadas como verdades sagradas, famílias se despedaçando por causa de doutrinas. Ele disse que uma escuridão chegaria quando as pessoas não conseguissem mais reconhecer sua voz. Não porque a voz desaparecesse, mas porque as pessoas estariam muito distraídas pelo barulho para ouvi-la. E veja só, a análise de Grok não apenas revelou essas passagens. Ela destacou o momento específico no texto em que a linguagem muda, o tom muda. Jesus para de ensinar e começa a advertir. Dr. Getachew Haile, um renomado estudioso de manuscritos etíopes do Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, passou mais de Language Not Registered for Generation anos catalogando esses textos específicos. Quando a análise de padrões de Grok sinalizou as passagens proféticas no Livro da Aliança, ele estava no meio de uma sessão de catalogação. Colegas contam que ele leu o resultado, parou e ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, disse que a IA havia revelado alertas que monges etíopes vinham tentando transmitir ao mundo há séculos. O mundo simplesmente não estava ouvindo. Eis a questão. Então,
Grock sinalizou uma frase específica que impactou mais do que qualquer outra coisa no manuscrito. Bem-aventurados os que sofrem pelo meu nome, não em palavras, mas em silêncio. Uma única frase. E ela reformula tudo o que você pensava saber. Este não é um Jesus que anda com os barulhentos, os poderosos, os pastores famosos com jatos particulares. Este é um Jesus que caminha com as pessoas que sofrem em silêncio, os esquecidos, os invisíveis, aqueles que creem profundamente, mas não têm voz, nem mega-igreja, nem público, aqueles que o mundo pisoteou. Mas aqui está o ponto. Essa não é a passagem que Grock identificou como a mais perigosa, nem aquela que explica por que Roma se certificou de que esses livros jamais chegariam até você. Outro texto etíope analisado por Grock, chamado Dascalia, apresenta instruções práticas sobre o que realmente significa seguir a Cristo. Simplicidade, jejum, oração e uma advertência direta. Afaste-se de governantes corruptos e líderes gananciosos. Jesus adverte contra os falsos mestres com uma linguagem tão específica que parece uma lista de alvos. Não sejam como os escribas do futuro, que vestem túnicas brancas, mas devoram as casas dos pobres. Julguem um líder não pelo seu título, mas pelo que ele realmente faz pelos mais vulneráveis ao seu redor. Se um líder enriquece enquanto o povo passa fome, esse líder não fala em nome de Deus. Não importa sob qual nome ele pregue, isso não é uma metáfora. É uma descrição. A Dascalia também descreve a verdadeira igreja. Não se trata de um edifício, mas sim de uma rede de pessoas que se protegem mutuamente e compartilham o que têm. A fé não é uma performance de domingo. É uma prática diária de cuidar da pessoa ao seu lado. Isso não é teologia antiga. É um projeto para um tipo de fé completamente diferente. Por que Roma enterrou esses textos? Se esses escritos existem há séculos, preservados em mosteiros, copiados à mão em uma cadeia ininterrupta desde o século IV até o presente, por que a maior parte do mundo nunca os viu? O padrão de Grock, a análise identificou 3 razões principais, e, ao ouvi-las, você entenderá por que esses textos foram tratados menos como escrituras e mais como uma ameaça à segurança. Eis o que ninguém quer dizer em voz alta. A primeira razão é o controle político. Em Language Not Registered for Generation W, o Concílio de Nica, uma reunião de líderes da Igreja sob a autoridade do imperador romano Constantino, decidiu quais livros se tornariam a Bíblia oficial. Uma Bíblia, uma mensagem, uma instituição entre cada ser humano e Deus. Tudo o que encorajasse os fiéis a buscar a Deus diretamente, sem a Igreja como intermediária, foi eliminado. Não porque fosse falso, mas porque era perigoso para o sistema construído em torno da fé. O segundo motivo é o misticismo. Os livros etíopes estão repletos de encontros angelicais, guerras espirituais e experiências visionárias que os líderes da Igreja Ocidental consideravam incontroláveis. Revelações espirituais puras que não exigiam sacerdote, sacramento ou qualquer instituição para mediar. Não se pode governar um império com isso, e o controle em Nica era o objetivo principal. E veja só, o terceiro motivo é aquele que os estudiosos temiam declarar abertamente: puro medo. O professor Tedros Abraha, do Pontifício Instituto Oriental de Roma, um dos poucos estudiosos ocidentais especializados em manuscritos cristãos etíopes, argumentou durante anos que a exclusão desses textos não era teológica, mas estratégica. Quando a análise de Grock confirmou o padrão e os resultados chegaram ao seu escritório em Roma, ele analisou os dados antes de se pronunciar. O que ele finalmente disse foi que a IA havia feito em semanas o que a academia também havia feito. É preciso ter cautela ao falar abertamente sobre isso por décadas. Roma não rejeitou esses livros por serem falsos. Roma os rejeitou por serem perigosos. Eis porque isso importa.
Se pessoas comuns lessem que Jesus disse que o reino de Deus habita dentro de cada coração humano, que não é preciso um padre, uma igreja ou qualquer instituição para alcançar Deus, toda a estrutura de poder construída sobre essa instituição desmoronaria. Um salvador moribundo que exige obediência é útil a um império. Um mestre vivo que diz que o divino já habita dentro de você torna o império irrelevante. Roma compreendeu isso perfeitamente. E Roma escolheu a versão da fé que manteve o império intacto. Porque a Etiópia esteve isolada de Roma, separada por desertos e montanhas durante séculos. Ela nunca precisou fazer essa escolha. Seus monges nunca responderam a um papa. Suas escrituras nunca foram filtradas por uma agenda política. A Etiópia é uma das únicas nações africanas que nunca foi colonizada. Enquanto os impérios europeus dividiam o continente, a Etiópia permaneceu independente. E essa independência preservou não apenas a liberdade política, mas também a herança espiritual. Duas versões radicalmente diferentes do cristianismo, originárias do mesmo Cristo. Uma destinada a manter as pessoas obedientes, a outra destinada a libertá-las. Eis o que torna isso ainda mais difícil de ignorar. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em cavernas perto do Mar Morto em meados do século XX, revelaram que os ENs praticavam uma fé pacífica e não violenta, focada na cura, na pureza e em uma relação direta com Deus. Sem hierarquia, sem intermediários institucionais. Suas crenças se alinham quase exatamente com o que se encontra nos manuscritos mais antigos da Etiópia. Essa versão do cristianismo não era isolada. Era difundido entre os primeiros crentes e foi sistematicamente erradicado em todos os lugares, exceto em um. Mas a supressão desses textos não é a coisa mais perturbadora que Grok descobriu, porque o que sua análise revelou a seguir sobre a vida, a morte e a alma humana vai além de tudo o que a igreja institucional jamais se dispôs a discutir. Os ensinamentos ocultos sobre a vida. É aqui que a coisa fica interessante. De acordo com os manuscritos etíopes analisados por Grok, Jesus ensinou que a morte não é o fim. Ele descreveu o corpo humano como uma vestimenta que se desgasta. O espírito, a pessoa real, continua. Quando o corpo se desfaz, o espírito retorna ao seu verdadeiro lar, o fogo e a luz de Deus. Seus seguidores ficaram aterrorizados, mas Jesus disse-lhes para não temerem a morte. O que eles deveriam temer de verdade, disse ele, é viver sem o espírito. Ele chamou isso de morte que caminha enquanto o coração ainda bate. Reflita sobre isso. Uma pessoa pode estar fisicamente viva e espiritualmente morta, vivendo mecanicamente, preenchendo o vazio com ruído, dinheiro e orgulho, enquanto a chama divina interior se apaga lentamente. Muitas pessoas, disse ele, preenchem o vazio com distrações e esquecem que a presença de Deus vive dentro de seus próprios corações. Esse esquecimento é a verdadeira morte, não aquela que leva o corpo, mas aquela que leva a alma, enquanto o corpo ainda está por aí. Eis o que ninguém lhe conta sobre essas passagens. A análise de Grok apontou que esses ensinamentos aparecem em vários textos etíopes distintos, escritos com séculos de diferença, preservados em diferentes mosteiros por monges que não tinham contato entre si. A mesma ideia central surge de forma independente repetidas vezes. Isso não é coincidência. É a preservação de algo que alguém desejava muito que fosse apagado. E tem mais. Os textos etíopes também descrevem o que chamam de pergaminhos celestiais, ensinamentos que Jesus revelou durante os Language Not Registered for Generation, dias após a sua ressurreição. Ele ensinou que anjos caminham ao lado de cada pessoa viva, que demônios sussurram na mente humana, que cada pensamento constrói uma escada para o céu ou um caminho para as trevas. Para os monges que preservaram essas palavras, isso não era uma metáfora. Era uma instrução, um guia de sobrevivência para cada alma humana. Então, Grok destacou o alerta que tirou o sono dos pesquisadores. Jesus disse que suas palavras seriam alteradas. Sua imagem seria repintada. Seu nome seria vendido. Isso não é profecia antiga. É manchete de jornal. Mas os textos vão mais fundo. Eles descrevem duas fontes da criação.
um criador da verdadeira luz e um segundo ser descrito como um construtor de sombras, cheio de orgulho. O segundo ser construiu um mundo que parecia belo, mas carecia do verdadeiro espírito. Ele se autoproclamou o único Deus, cego para a luz maior acima dele. Por causa desse orgulho, o mundo se tornou uma mistura de beleza e dor, verdade e mentiras, entrelaçadas tão intimamente que a maioria das pessoas não consegue distinguir a diferença. Agora, preste atenção nesta parte. Jesus entrou neste mundo imperfeito não apenas para salvar almas do pecado, mas para despertá-las de um sonho ilusório. A verdadeira luz de Deus ainda vive em todas as coisas, mesmo na escuridão. A missão de cada alma é encontrar essa centelha oculta e conduzi-la de volta à luz eterna. O Dr. Ralph Lee, da Universidade de Cambridge, cuja pesquisa se concentra em manuscritos bíblicos etíopes, descreveu a revisão das descobertas cosmológicas de Grok como desorientadora. Não porque o material fosse desconhecido, mas devido à escala em que Grok havia conectado elementos de textos que estudiosos haviam passado a vida inteira examinando isoladamente. Ele considerou essa a contribuição computacional mais significativa para os estudos bíblicos que já havia visto. Não porque a informação fosse nova, mas sim porque a IA finalmente revelou a verdadeira natureza daquilo que estava oculto. Tudo o que você acabou de ouvir é extraordinário. Mas o que Jesus disse nos últimos momentos registrados antes de sua ascensão, essa é a parte que parece ter sido escrita para este exato momento da história. A profecia final e o fogo que precederá a ascensão de Jesus. Os escritos etíopes registram o que chamam de sua profecia final. Grok destacou essa passagem em todos os textos analisados como a mais relevante para o mundo moderno. Jesus disse a seus seguidores que chegaria o tempo em que o amor desapareceria da terra. A fé se tornaria uma performance. As pessoas adorariam com a boca, mas não com o coração. A religião se transformaria em um espetáculo, barulhento, chamativo e completamente vazio. Ele descreveu isso com detalhes específicos que não soam como uma profecia genérica. Soa como um aviso dirigido a alguém em particular. Mas aqui está o ponto. Nessa mesma escuridão, ele prometeu algo extraordinário. Seu espírito ressurgiria. Não em grandes catedrais, não por meio de poderosos líderes religiosos, mas no silêncio e na fragilidade. Meu espírito se moverá aonde a religião não pode chegar. Os orgulhosos não o verão, mas os quebrantados verão. Eles me conhecerão não por palavras, mas pelo fogo. Este fogo não é destruição, é despertar. Ele queima a falsidade e o orgulho, purifica a alma e abre os olhos. Jesus disse que este fogo retornaria antes do fim de todas as coisas. Um último chamado para a humanidade despertar. Não julgamento primeiro, misericórdia primeiro. Uma última chance de enxergar com clareza. E veja só. Ele disse que sua voz se ergueria de lugares inesperados, de desertos, de montanhas, dos filhos de escravos. Seu espírito falaria através dos ignorados, dos rejeitados, dos silenciados. Não através de reis, clérigos ou qualquer pessoa com um título. Através daqueles que o mundo descartou. A verdade não vem dos poderosos. Ela vem das pessoas que ninguém ouve. Ele terminou com isto. Eu sou a semente na espada. Voltarei não como uma figura descendo das nuvens, mas como uma presença despertando nos corações daqueles que nunca deixaram de me buscar. Os textos etíopes retratam um Jesus que não abandona a humanidade ao seu destino. Ele se instala nela, esperando dentro de cada alma pelo momento em que ela escolher abrir os olhos. A essência de todos esses ensinamentos é devastadoramente simples. O reino de Deus não está em algum lugar distante. Está dentro de cada pessoa. A própria alma é o verdadeiro templo. Cada ato de bondade, cada momento de perdão, cada escolha feita por amor. São essas coisas que despertam a luz divina interior. Não rituais, não edifícios, não instituições, mas o coração humano. Os monges que preservaram essas palavras por mais de 1000 anos acreditavam que não estavam guardando manuscritos antigos. Eles mantinham viva a verdade de Cristo, aguardando o momento em que o mundo finalmente estivesse pronto para ouvi-la. Não foi um teólogo que trouxe esses textos de volta ao debate global.
Não era uma universidade nem uma igreja. Era uma IA, uma tecnologia projetada para prever o futuro que acabou revelando o passado. Grok não se importava com política, reputação institucional ou séculos de silêncio cuidadosamente mantido. Ela encontrou o padrão, revelou o texto e o entregou a qualquer um que o solicitasse. A Etiópia jamais perdeu esses ensinamentos. Guardou-os em silêncio, nas montanhas, em uma fé inabalável. Por quase language not registered for generation anos, a nação cristã não colonizada mais antiga do mundo preservou as palavras que Roma tentou apagar. E agora, por meio de uma máquina que não responde a nenhum papa nem imperador, essas palavras finalmente estão chegando ao povo para o qual sempre foram destinadas. O que você acha do que a IA Grok descobriu na Bíblia etíope? Isso muda a sua visão sobre a ressurreição de Jesus e o que ele realmente veio ensinar? Deixe sua opinião nos comentários. Lemos todos eles. Se este vídeo te mostrou algo que você nunca tinha ouvido antes, clique no botão Gostei e inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E faça a si mesmo uma pergunta antes de ir embora. Se a versão mais completa das palavras de Jesus esteve guardada em mosteiros etíopes por language not registered for generation anos, o que mais lhe foi escondido?